se você quiser entender sobre o Espiritismo, esse é o primeiro passo. Quando alguém fala assim, olha, eu quero aprender sobre a doutrina espírita. Por onde eu começo? Comece pelo Livro dos Espíritos. E simultaneamente tem ao seu lado também o Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas falam muito, a Bíblia do Espiritismo. Não, não é. O Evangelho segundo o Espiritismo, todas as passagens bíblicas principais, aquelas que nos interessam mais para o dia a dia, as passagens bíblicas estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Tipo assim, tem a passagem bíblica exatamente como está na Bíblia, e mais abaixo tem a nota dos Espíritos de Luz, uma nota para te dar uma facilidade de entendimento, porque o que está na Bíblia foi escrito em parábolas. E os homens daquela época não estavam preparados para entender aquelas parábolas. Tá? E daí veio o Consolador, que através de Allan Kardec, e numa reunião com os espíritos, construiu, e elaborou esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nas passagens bíblicas que tem na Bíblia, essa nota explicativa, mesmo assim, quando o Espírito coloca a nota explicativa sobre aquela parábola, ele coloca a nota para a gente entender. Só que não é para você aceitar aquilo que está ali, aquela nota, como se fosse traduzindo a passagem bíblica. Não é para você aceitar exatamente, é para você refletir. Aí você vai analisar, você lê a passagem bíblica e depois você lê a nota, como se fosse a tradução de entendimento. Aí você vai ver, tem sentido ou não tem? E daí você vai fazer também a comparação, o que outros líderes religiosos dizem, se tinha sentido, se não tinha. Ora, você que vai decidir se aquilo tem um sentido ou se o que o padre ou o pastor falou tem mais sentido. Tá? É você. É quando você se achar, poxa, realmente tem sentido. Se você achar que tem sentido, é isso mesmo. Essa é a verdade. Tá? Ninguém é dono da verdade. Mas se no seu íntere, dentro do seu coração, você achar que aquilo tem sentido, então ali é verdade. Agora, se você achar que não tem paciência, você não está ainda preparado para entender. Ok? Então é assim que significa o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é Bíblia do Espiritismo. Ele é o Evangelho que nos ajuda a entender as principais passagens bíblicas que à época foi escrito por parábolas e os homens não estavam prontos para entender, tá? Porque não havia evoluído suficientemente. E também eram parábolas que foram escritas para a eternidade, porque a Bíblia é um livro para a eternidade. Tá? Já o Livro dos Espíritos é um livro em que, entre perguntas e respostas, que foram feitas a espíritos de luz. Quem são espíritos de luz? São espíritos evoluídos, de alto grau de evolução, que nos esclareceu mais ainda sobre as dúvidas que a gente tem no dia a dia da nossa vida. Os caracteres da lei natural. O que deve se entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a lei divina, a lei que Deus criou para reger os seus filhos em todo o universo, em todos os planetas. Tá? E a única verdadeira para a felicidade do homem. Observe, a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira, a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Olha só, Para você ser infeliz, é só você descumprir as leis. Mas você não quer ser infeliz, não é isso? Então cumpra as leis divinas. Tá? A lei de Deus é eterna? É claro que é, Ela é eterna e melhor. Ela é
imutável, não muda nunca. Ela veio para ficar, tá? Ela é eterna, imutável, quanto o próprio Deus. É isso? No quesito 616, pergunta: Deus prescreveu aos homens em uma época o que ele proibiu em outra? Deus não se pode enganar. Olha a resposta. Deus não se pode enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas, as leis dos homens, tá? As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis de Deus e estabeleceu para toda a eternidade. Volto a afirmar, as leis de Deus são imutáveis, não muda nunca, nem para agradar e nem para ajustar. Ele sabia quando ele criou o que devia ser, o que devia ter, tá? Então não existe só a lei de causa e efeito, existe só a lei de reencarnação, existem várias leis que a gente vai falar em outras lives aqui sobre essas leis. A lei do amor, a lei do perdão, né? A lei do sofrimento, né? Do bendito, do maravilhoso sofrimento, da bênção do sofrimento, que o sofrimento é uma bênção. Eu gosto sempre de frisar, e eu vou sempre frisar isso, viu? Olha, o sofrimento é uma bênção. É só através do sofrimento que a gente evolui. Não existe outra forma, né? Outra forma ou fórmula, sei lá o que for, para a evolução. Só através do sofrimento. É através dele que você busca a divindade. Você busca por Deus. Você sofreu. Se você não sofre, você não está nem aí para Deus, né? Mas quando você sofre, você tem Ele e você busca. Pô, vou procurar quem? Deus. E Ele está sempre de braços e ouvidos atentos para você, tá? As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material, o universo moral, está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Isso eu falei, né? Que objetivos abrange as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Olha que pergunta interessante. Todas as leis da natureza são divinas, são leis criadas por nosso Deus, nosso Pai, tá? Porque Deus é o autor de todas as coisas, só Ele é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda os da alma e as pratica. É dado ao homem aprofundar-se em ambas? Sim, claro que é, né? Mas uma só existência não é suficiente. Olha o que eu disse. A pluralidade das existências. A pergunta é dado ao homem aprofundar-se em ambas? Quais são ambas? As leis divinas, né? As leis da matéria e as leis divinas. Aí a pergunta vem, é dado ao homem aprofundar-se em ambas? E a pergunta, sim, mas uma só existência não é suficiente. Se imagine, gente, a gente está aqui vivendo nesse planeta, tá? E acabou, morreu, vamos embora. E daqui ou a gente vai para o céu, vai para o inferno e acabou. Quer dizer, tem que haver a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. Ele nos deu a oportunidade através da reencarnação. Então é por isso que existe a pluralidade das existências. Isso significa que nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. E para evoluirmos, está aqui, ó, uma só existência não é suficiente. Tá? Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e com maior razão quando ela é breve.
como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem em si mesmo, em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Ora, tem que andar juntas a lei material e as leis divinas. Tá? A gente tem que obedecer às leis da matéria, às leis do homem, mas não podemos esquecer das leis divinas, porque elas, além de ser imutáveis, ela vai reger o nosso comportamento. Que comportamento é esse? É o nosso comportamento para o nosso processo evolutivo. As leis do homem, a gente vai quitar por aqui mesmo, vai ficar por aqui. Se cometeu delitos graves, vai preso, vai ser processado. Mas as leis de Deus são leis eternas. É leis para a eternidade, é leis para o futuro, são leis para todas as vidas, todas as reentrâncias no plano físico, na carne. Ok? Então é por aí. Bom, existem muitas coisas interessantes. Se você quer realmente conhecer sobre a espiritualidade, né, o livro dos Espíritos, ele realmente vai lhe dar conhecimento, né? E eu sugiro, se você não tem, que você compre esses livros, de preferência nas livrarias dos centros espíritas, porque são os centros espíritas em que trabalham com as entidades, né? Ajudam, né? E precisam de fazer movimento de caixa para ajudar entidades, né? Muitos deles têm assistências locais, como a Mansão do Caminho, por exemplo, de Divaldo Franco, né? A Casa do Caminho também, da nossa irmã Isabel Salomão. Então é sempre bom, quando você for comprar um livro espírita, comprar sempre numa loja do centro espírita, porque aí você vai estar de fato ajudando. Eu não acho legal você comprar esses livros em grandes livrarias, porque ali são interesses comerciais, né? Mas nas casas espíritas, nos centros espíritas, não. Existe sim uma forma de eles angariarem fundos, né, para ajudarem nas famílias carentes. Ok? Então,